Nos últimos anos, vimos um Brasil cada vez mais isolado do cenário internacional, com constantes ataques do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro à China e aos Estados Unidos, nossos dois grandes parceiros comerciais. E vamos entender um pouco em como o presidente Lula retornou ao poder em meio a um mundo cheio de conflitos internos e externos e cenários de guerras e sanções econômicas. Vamos ver um pouco da postura do Brasil em 2023. O Brasil está subindo nas fileiras do sistema global, com o objetivo de assumir um papel maior na definição da agenda geopolítica. Ele vê a ascensão da China como útil para o seu grande objetivo. Durante uma visita a Pequim, Lula disse: "Ninguém pode impedir o Brasil de continuar desenvolvendo sua relação com a China", insistiu o presidente. Sob a liderança de Lula, o Brasil não vai escolher um lado no crescente impasse entre Washington e Pequim, mesmo buscando fortalecer seus laços com ambos os países. Enquanto isso, a abordagem do Brasil em relação à invasão da Ucrânia incomodou autoridades em Washington, já que Lula defendeu as negociações de paz, consideradas ingênuas pelos americanos. A guerra em Gaza também destacou as diferenças entre Brasil e Estados Unidos em outubro de 2023, quando o Brasil liderou o pedido de cessar-fogo no Conselho de Segurança da ONU, mas foi impedido por um veto dos americanos. O Brasil tem uma tradição de independência e neutralidade em sua política externa, que remonta a muitos anos, mas seu desejo por autonomia se fortaleceu diante do confronto mais amplo entre Estados Unidos e China, e à medida que o peso político e econômico do Brasil aumenta. O Brasil busca evitar uma ordem mundial baseada apenas na competição entre grandes potências. Em vez disso, almeja uma ordem multipolar, na qual estados do seu tamanho tenham mais voz em instituições internacionais e maior fluência global. Na visão do Brasil, o surgimento de novos poderes, especialmente a China, promete uma era de multipolaridade benigna, na qual o poder do Ocidente é reduzido e a influência das nações em ascensão é ampliada. A abordagem do Brasil à guerra na Ucrânia. Em fevereiro de 2023, Lula disse a repórteres em Washington que o Brasil não enviaria armas ou munições para a Ucrânia. Disse Lula: "Eu não quero me juntar à guerra, eu quero acabar com a guerra." Brasília se opôs à invasão russa na Ucrânia em 4 resoluções da ONU, mas não se uniu à coalizão liderada pelos Estados Unidos contra a Rússia. Pelo contrário, Lula buscou formar um clube da paz, de nações neutras, para mediar negociações entre Rússia e Ucrânia e encerrar a guerra. Na Conferência de Segurança de Munique, diplomatas brasileiros apresentaram seu plano de paz a mais de 20 países. Lula e seu conselheiro de política externa, Celso Amorim, também apresentaram diretamente seu plano de paz aos presidentes da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e da Rússia, Vladimir Putin. As autoridades dos Estados Unidos consideram a iniciativa como equivocada aos esforços dos Estados Unidos para pressionar a Rússia para recuar para as linhas de fevereiro de 2022. Washington ficou especialmente chateada com a receptividade do Brasil ao ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, em Brasília em abril de 2023, e com a sugestão de Lula de que Putin poderia participar da cúpula do G20 em 2024 no Rio de Janeiro, sem risco de prisão pelas acusações do Tribunal Internacional de Justiça, uma declaração da qual o presidente brasileiro mais tarde recuou. Outras declarações do Brasil sobre a Ucrânia foram frustrantes para a administração de Biden, como quando Lula disse a repórteres durante sua viagem a Pequim que Washington deveria parar de incentivar a guerra e começar a falar de paz. No entanto, o Brasil não está totalmente ao lado da Rússia. Condenou a invasão da Ucrânia pela Rússia nas Nações Unidas e se opõe claramente à violação da Rússia ao direito internacional e ao princípio da soberania nacional. Também foi a única nação do BRICS a apoiar a resolução da ONU exigindo a retirada das tropas russas do território ucraniano. No entanto, o Brasil se absteve de uma resolução posterior para suspender a Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU, alegando que excluir a Rússia prejudicaria as chances de alcançar uma resolução diplomática para a guerra. A relação econômica do Brasil com Moscou tem um grande impacto em sua abordagem à Ucrânia. O Brasil depende da Rússia para 1/4 de suas importações de fertilizantes, essenciais para sua enorme indústria agrícola. A agricultura é a base da economia brasileira, representando quase 1/3 do seu produto interno bruto. Brasília também é o maior exportador líquido mundial de produtos agrícolas e conta com fertilizantes de nitrogênio para manter sua produção. Embora isso não seja o único
impulsionador da política brasileira, os funcionários brasileiros observaram que, se a Rússia parar de enviar seus fertilizantes, isso poderia ter impactos econômicos significativos, não apenas no Brasil, mas na segurança alimentar global, já que o Brasil alimenta cerca de 10% da população mundial. Além dos interesses econômicos, a posição do Brasil sobre a Ucrânia está em linha com sua tradição diplomática. O Brasil critica as sanções unilaterais e só considera legais aquelas aprovadas pelo Conselho de Segurança da ONU. O Brasil também não costuma enviar ajuda militar em conflitos. A busca pela paz na Ucrânia, por parte de Lula, reflete sua identificação como pacificador, algo que ele buscou anteriormente ao tentar negociar um acordo nuclear com o Irã, causando um desconforto em Washington. Lula, que se vê como um mediador entre as nações, pode ver a busca pela paz na Ucrânia como um fechamento significativo de sua carreira política. A abordagem do Brasil à competição entre Estados Unidos e China. A abertura do Brasil para Pequim também irritou as autoridades dos Estados Unidos, especialmente porque Lula criticou o papel do dólar norte-americano como moeda de reserva global durante sua viagem a Pequim. Brasília deixou claro que rejeita a imposição de uma escolha binária entre Pequim e Washington. "Eu não vou entrar em uma guerra fria com ninguém", afirmou Lula em fevereiro de 2023, insistindo que o Brasil deseja ter relações esplêndidas com ambas as superpotências. Os laços entre Brasil e China se aprofundaram em 2009, quando se uniram para formar o BRICS, que desempenha um papel importante na política externa do Brasil, mesmo que o grupo tenha adotado uma postura mais anti-ocidental em sua retórica e abordagem para o mundo. Os líderes brasileiros veem os BRICS como uma plataforma que pode levar a influência do sul global e criar novas alternativas para as instituições financeiras ocidentais, como o FMI e o Banco Mundial. Por exemplo, quando a crise econômica na Argentina piorou em 2023, Lula sugeriu que o Banco de Desenvolvimento dos BRICS enviasse empréstimos a Buenos Aires, enquanto afirmava que o FMI deveria retirar sua faca do pescoço da nação argentina. A relação do Brasil com a China é principalmente econômica. A China compra cerca de 1/3 de todas as exportações brasileiras, incluindo a maior parte da soja e da carne bovina. Essa relação comercial agrícola tornou a China cada vez mais dependente dos commodities brasileiros, mas também criou um influente lobby pró-China no Brasil. O caucus do agronegócio brasileiro, em particular, tem interesse em garantir que as relações com seu principal cliente permaneçam amigáveis, como ficou claro quando o ex-presidente Bolsonaro foi forçado a moderar sua postura linha dura contra a China diante de sua oposição. Mesmo em nível local, a política brasileira está vinculada aos ciclos comerciais com a China. Isso complica as decisões dos líderes brasileiros em relação à China e limita as ações que podem ser tomadas. Mas os Estados Unidos também são de importância crucial para o Brasil. Na Assembleia Geral da ONU, em 2023, Biden e Lula anunciaram sua parceria pelos direitos dos trabalhadores, uma agenda bilateral para proteger os trabalhadores que esperam expandir para outros países. Os dois países colaboram na questão das mudanças climáticas, embora o Brasil tenha ficado desapontado com o nível de financiamento que os Estados Unidos forneceram para o Fundo Amazônia, destinado a proteger a gigantesca floresta tropical brasileira. Washington deu sinais, embora não tenha anunciado oficialmente, de que apoiaria a entrada do Brasil em um Conselho de Segurança da ONU ampliada, mas o Brasil gostaria de ver um endosso mais entusiasmado dos norte-americanos. Apesar de o Brasil ter um lobby pró-China forte, muitos brasileiros têm ressalvas sobre o comportamento internacional da China e confiam mais nos Estados Unidos do que na China em questões de como construção da paz e segurança. Alguns também temem que seu país se afaste demais da órbita da China. Portanto, assim como a política interna do Brasil dificulta que seus líderes se distanciem de Pequim, também torna improvável que o Brasil se aproxime demais da China. Os líderes brasileiros provavelmente manterão um equilíbrio delicado entre Washington e Pequim. Além disso, tanto a China quanto os Estados Unidos são fontes importantes de investimento estrangeiro no Brasil. O Brasil ainda não aderiu oficialmente à iniciativa Cinturão e Rota da China, mas regularmente recebe mais investimento chinês do que qualquer outro país da América Latina. Empresas chinesas investiram cerca de 71 bilhões de dólares desde 2007. No entanto, os Estados Unidos continuam sendo a principal fonte de investimentos estrangeiros no Brasil. Em 2021, o estoque chegou a 191 bilhões. Portanto, o Brasil tem todo o incentivo econômico para não se vincular a apenas uma superpotência, nem permitirá que uma potência determine sua relação com a outra. Por exemplo, a busca do Brasil por
cooperação tecnológica com a China, apesar das tentativas dos Estados Unidos de dissuadir tal colaboração, demonstra a relutância de Brasília em moderar suas relações com a China conforme desejos de Washington. Autoridades dos Estados Unidos tentaram sem sucesso convencer o Brasil a excluir a Huawei de suas redes 5G. Durante a sua visita à China em abril de 2023, Lula fez questão de visitar a instalação de pesquisa da Huawei e afirmou que o Brasil não tem preconceito com os chineses. Ele também expressou o desejo de construir uma fábrica de semicondutores chinesa. Quando questionado sobre as tentativas dos Estados Unidos de desencorajar a colaboração com a China nessa área, o conselheiro de política externa Celso Amorim afirmou que o Brasil não tem medo do lobo mau. Apesar do ceticismo em algumas áreas em relação à China, os líderes brasileiros veem a ascensão da China como um desenvolvimento positivo, na medida em que oferece um meio de equilibrar suavemente contra os Estados Unidos e moderar o unilateralismo dos Estados Unidos. Lula, na verdade, expressou seu compromisso de trabalhar com a China para equilibrar a geopolítica mundial. O Brasil é um participante ativo no G20 e sediará a reunião da cúpula em 2024. O país também é ativo na Organização dos Estados Americanos, no Banco Interamericano de Desenvolvimento, no FMI e no Banco Mundial e na OMC. Enfatiza que não quer que os BRICS sejam vistos como contrapeso a essas instituições. Além disso, mesmo incentivando outros países em desenvolvimento a construir estruturas alternativas de governança global, o Brasil tem reservas sobre a expansão dos BRICS. Apoiou a entrada da Argentina, porém depois de tomar posse no governo argentino, Javier Milei não entrou no bloco econômico. O Brasil está avançando nas fileiras do sistema global, com o objetivo de desempenhar um papel mais importante na definição da agenda geopolítica. Em geral, tem buscado, como muitos países emergentes, manter sua independência soberana nos assuntos internacionais e enxergar o aumento da China como mais benéfico do que prejudicial para os objetivos brasileiros. Bom, e esse foi o vídeo de hoje, e se você gostou, deixa aqui o teu like, deixa o teu comentário aqui embaixo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber mais e mais vídeos que eu vou postar aqui no canal. Então, meu muito obrigado, eu me chamo Josanias e vou ficando por aqui e até a próxima. Fui!